Olá a todos, meu nome é Janice, sou flautista, educadora musical e mestranda em música pelo Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal de São João del Rei, Minas Gerais, sob a orientação do professor doutor Edilson Assunção Rocha. Desde já agradeço a presença de todos e também a Associação Brasileira de Educação Musical, ABEM, pelos grupos temáticos no qual estou no GT8, intitulado Educação Musical na Infância, sobre a coordenação da professora Regiana Blanc-Will. Sou professora de musicalização há 15 anos no Colégio Santa Catarina de Juiz de Fora, Minas Gerais, da Rede Santa Catarina, entre as turmas da educação infantil da primeira infância, maternais, primeiros períodos, segundos períodos e primeiros anos do ensino fundamental 1 dos anos iniciais. Então, os textos que trago aqui no artigo, que apresento para vocês, busca relacionar com a pesquisa que estou desenvolvendo no mestrado, cujo objetivo geral é identificar a influência da mediação dos acompanhantes de crianças no ensino maternal nas aulas de música no formato remoto e, consequentemente, para o processo de ensino e aprendizagem musical. Bem, o título do meu artigo é Ensino Remoto Musical Infantil, proximidades com a pesquisa a partir dos dados levantados. Este artigo faz parte de um levantamento de trabalhos publicados referentes ao período de 2020 a 2023, envolvendo o ensino musical durante a pandemia causada pela Covid-19. E, para isso, foi definido um marco temporal entre 2020 e 2023, cujas palavras descritoras utilizadas foram entre ensino remoto emergencial mais musicalização, ensino remoto emergencial mais educação infantil, tecnologia mais música mais educação infantil foram utilizadas dentro das plataformas ABEM, Ampon, Google Acadêmico. No total, foram encontradas 21 produções selecionadas a partir da proximidade da temática com a minha pesquisa, cuja investigação destina-se à mediação dos acompanhantes responsáveis por suas crianças nas aulas remotas de música. Esse levantamento foi crucial para compreender as percepções, os desafios e aplicabilidades que foram necessários no período pandêmico, bem como as estratégias adotadas para a continuidade do ensino musical em suas múltiplas funcionalidades e linguagens musicais no ensino. Um detalhe aqui é que, embora o uso das palavras descritoras sejam direcionadas à musicalização infantil, a busca de literatura para embasamento da presente pesquisa trouxe muitos trabalhos que podemos considerar como os paralelos ao tema, que foram ordenados por ano e, consequentemente, equiparados para o estudo. E aprofundando nos trabalhos, falando aqui bem resumidamente, eles buscaram descrever quais foram as diferenças entre os ensinos virtuais frente à pandemia, destacando aqui as diferentes modalidades, ensino à distância, EAD, ensino remoto emergencial, o ERE, ensino híbrido e as tecnologias na educação musical. Falam também sobre as adaptações necessárias durante a pandemia, os recursos adotados e utilizados, os desafios do ensino musical e das tecnologias de ensino. Compreendendo as diferenças, as faixas etárias em que os professores e alunos estavam inseridos e as dificuldades enfrentadas para a continuidade do ensino musical, desde a conexão, o uso de ferramentas tecnológicas e de aplicabilidades foram relatadas e discutidas a fim de contribuir a todos que estavam inseridos no contexto remoto nesse período pandêmico e assim poder ajudar, de alguma forma, nas atuações pedagógicas e de performances musicais nesse período tão inesperado e, por conseguinte, tenso e conflituoso por todos. Dados que foram cruciais para elucidar as dificuldades nas aulas e práticas musicais, levantar dados importantes, sejam eles com sucesso ou fracasso nos processos, e assim compreendermos um pouco mais durante as mais variadas realidades educacionais do nosso país. Bem, Cantão relata as adaptações pedagógicas musicais frente às novas práticas remotas emergenciais que foram necessárias, lá no Colégio Tenente Rego Barros, com os alunos dos quintos anos do ensino fundamental 1. A familiaridade do ensino híbrido já era presente na instituição antes da pandemia, dentre o projeto no site e o uso de ferramentas digitais.
Utilizou-se de algumas das metodologias ativas, como a sala de aula invertida, metodologia baseada em jogos e gamificação para as aulas remotas, além do modelo clássico de Kate Swank nos aspectos criação, apreciação e performance. Pereira e Oliveira já mencionam a disparidade que o país enfrentou para dar continuidade das atividades musicais, desde as ferramentas aos softwares, mixagens e gravações de vídeo, procedimento que até então não conhecidos por muitos educadores, trazendo desafios para o novo contexto que se encontravam frente ao isolamento e distanciamento social. Mais além dos esforços que a ABEM teve com fóruns de temas emergentes e a realização de encontros regionais serem online no canal do YouTube da associação, proporcionando debates e diálogos em torno de cada localidade do nosso país, transcrevendo as situações ocorridas entre os estados e oportunizando maior alcance em meio à pandemia. Braga et al. Discorre sobre as práticas de professores de música em uma instituição escolar frente à pandemia, na transposição do ensino presencial para o remoto, trazendo os desafios metodológicos e tecnológicos. Arruda já traz dados sobre as dificuldades e a importância de uma implementação de acessos a tecnologias no Brasil, frente às diferenças em que cada localidade do país enfrentou, as políticas públicas falhas, acarretando desequilíbrios de informações e das práticas de ensinar no período da pandemia, frente às adaptações e transformações necessárias para dar continuidade aos conteúdos. Mais além, a deficiência com relação aos programas digitais no país e as adaptações. A complexidade representada por docentes confinados, que possuem famílias e que também se encontravam em condições de fragilidades em suas atividades. Barros já nos traz situações de dificuldades em dar continuidade às aulas musicais no contexto remoto, uma vez que os equipamentos não foram feitos para a transmissão de instrumentos, e sim voz e imagem. Evidencia também a importância da adaptação nas práticas musicais online, sem deixar de levar em conta a diferença que há entre o ensino presencial e remoto, uma vez que há diferenças de aplicabilidades entre os dois, exigindo esforços de todos envolvidos no fazer musical e educacional, para ajudar o manuseio dessas novas ferramentas de comunicação online. Gon menciona a importância de acompanhar esses processos tecnológicos voltados à educação musical e práticas musicais frente à evolução de diferentes ferramentas e contextos virtuais, a fim de acompanhar e compreender esses caminhos tecnológicos possíveis no futuro próximo. Cernev e Druta descrevem as percepções dos docentes de licenciatura em música com relação às aulas remotas emergenciais das tecnologias, reforçando a importância da formação do professor em meio às diversidades. Gonçalves e Madaloso relata a importância do estágio em modalidade híbrida, uma vez que tal experiência também é de extrema valia e importância para a formação de um professor crítico, reflexões que Matéria e Cunha também trazem entre os estágios curriculares supervisionados dos licenciandos em música, frente aos desafios, manter o compromisso, a ética e os valores nas quais se baseia o ensino público, mesmo em modalidade remota. Barros e Beltrame mapearam as medidas tomadas pelas políticas públicas para o contexto escolar nacional, pautadas pelos documentos de instância federal no período de 2020 e 2021, trazendo reflexões sobre o tempo e o espaço instaurados, bem como as diferentes aplicabilidades do ensino musical frente aos desafios impostos da pandemia. Andrade descreve sua experiência enquanto professora universitária, cujos desafios, angústias e aprendizado obteve durante a pandemia com seus alunos universitários. Cuervo, Bonastre e Grácia, no quesito evolução tecnológica digital, o quanto as ferramentas podem ser úteis e favorecer o aprendizado musical das crianças, trazendo benefícios cognitivos, físicos, sociais e afetivos. Beinecke evidencia as estratégias e possibilidades de interação entre professor e aluno em meio às dificuldades de acesso que a pandemia gerou para todos, além das desigualdades eminentes nesse período. A esperança de se conectarem de alguma forma entre os percalços que se apresentavam em todos os processos educacionais, cotidianos e pessoais de cada um. Entre os trabalhos levantados, os que se aproximaram do público infantil e da minha pesquisa,
que eu estou, né, em andamento foram Souza, Will, Brook et al., Tony, Bezerra e Martins. Trabalhos que foram entre projetos de extensão e atuações musicais em modalidade remota, traçando meios de atender as crianças da primeira infância de forma afetiva, lúdica e prazerosa, além da importância da família no processo de ensino e aprendizagem. Souza et al. E Martins relatam em seus trabalhos suas atuações como professores de musicalização para a faixa etária entre 0 a 3 anos em modalidade remota emergencial, em diferentes contextos de ensino e aprendizagem musicais, além dos desafios enfrentados devido à faixa etária, necessitando um adulto familiar no processo, mediando as relações entre professor e aluno. Desafios estes que Bezerra menciona como as mais desafiadoras frente à pandemia e às tecnologias e dos desdobramentos feitos para as aulas remotas e das ferramentas tecnológicas como estratégias de ensino musical remoto. Em contrapartida, Brook et al., no projeto de extensão da UFMG, os estagiários que participaram das aulas remotas descreveram em suas práticas as dificuldades de laços entre eles e as crianças, uma vez que o ambiente em que estavam inseridos, o envolvimento de algum adulto mediando por não conhecer presencialmente algumas crianças, foi um ponto a ser levantado para criar estratégias para enganjar melhor nessas famílias e, consequentemente, as crianças envolvidas, musicalizando a todos nesse período. Direcionamentos aos estagiários foram feitos a fim de adequar suas práticas frente às aulas remotas, selecionados entre estratégias, recursos tecnológicos, sugestões de materiais de apoio, o que o professor deve ter frente às câmeras e às aulas, e experiências únicas, né, que trazem reflexões frente aos desafios e das variadas possibilidades musicais nesse novo contexto de ensino, da afetividade que precisava estar envolvida, né, nesse processo educacional virtual, vista de imprevisibilidades e observações constantes, relatadas também por Tony. A inviabilidade de acesso virtual foi descrita por Willy também, uma vez que o ensino sendo virtual, entendia-se que todos teriam acesso às aulas, e a partir dos trabalhos, projetos de extensão, mostrou-se escassez de acesso por alguns licenciados, não só as crianças envolvidas no projeto de extensão, e que tais práticas virtuais não substituem as práticas presenciais musicais. Dentro desse levantamento, né, ter um responsável presente nos encontros virtuais durante a pandemia, mais precisamente em modalidade síncrona, fez refletir como se deu a receptividade e atuação imposta nesse período, buscando compreender os processos de ensino-aprendizagem em que estavam instaurados, mediando a relação professor-aluno. Muitos estudos voltados a práticas do professor de música e os desafios enfrentados, desde as aulas instrumentais, as aulas em instituições públicas e privadas de ensino, entre a educação infantil ao ensino superior. Nos levantamentos encontrados, foi notada a escassez com relação ao período pandêmico no contexto escolar infantil musical, sobre a importância de uma mediação de um adulto responsável em todo o processo em que ocorreu essas aulas remotas nesse período. Poucos relataram sobre as suas atuações junto a um membro familiar nas aulas virtuais musicais, cuja presença e participação era direta e presente entre professor e aluno, fortalecendo assim a importância e a relevância no processo de ensino-aprendizagem musical do trabalho que eu estou estudando e investigando. Deixo aqui as referências dos trabalhos relatados. E mais uma vez, agradeço à Associação Brasileira de Educação Musical e a todos pela presença. Muito obrigada.